Oi, gente, tudo bem? Vamos conversar sobre essa segunda temporada de Meia-Noite no Hotel Opera Palace? Pois bem, logo no início desse vídeo eu quero deixar avisado aqui que é impossível falar dessa segunda temporada da série sem spoilers. Então sim, este vídeo conterá spoilers tanto da primeira temporada da série quanto dessa segunda temporada da série. Porém, para você que ainda não assistiu e gostaria de uma opinião sem spoilers, a primeira parte desse vídeo será sem spoilers, e a partir do momento onde eu for começar a comentar a temporada com spoilers, isso da segunda temporada, tá? Eu aviso aqui pra vocês, deixo um aviso pra você parar de assistir ali, porque dali em diante terá spoilers, combinado? E a segunda temporada de Meia-Noite no Hotel Opera Palace foi liberada pela Netflix no dia 12 de setembro, depois de um hiato aí de mais ou menos 2 anos. A temporada conta com 8 episódios, com cerca de 42 minutos cada, sendo o último o mais longo, com 53 minutos, salvo engano. E todos os atores principais voltam para interpretar os personagens que eles interpretaram na primeira temporada. Claro que temos a adição de novos personagens, bem como um enredo um pouco diferente, mas ao mesmo tempo semelhante à primeira temporada. E nós também temos a adição de novas linhas temporais a serem exploradas nessa segunda temporada da série. Trazendo um breve resumo aqui para vocês do enredo dessa segunda temporada. Nessa segunda temporada, a Ezra concentrará os esforços dela para encontrar sua mãe biológica. Ela descobriu que, na verdade, ela não nasceu em 1995, como ela acreditou a sua vida toda, e que sim, ela nasceu no passado e foi enviada para o ano de 1995. Logo depois dessa descoberta, a Ezra começa ali essa busca incessante pela sua mãe biológica. Ela e o Ahmed exploram algumas outras linhas temporais, enquanto a Ezra busca a mãe biológica. Isso é o que eu consigo trazer aqui pra vocês, sem trazer spoilers. Então é um resumo do resumo mesmo, porque eu não quero estragar a experiência de ninguém que ainda não assistiu a temporada. E como essa primeira parte aqui deste vídeo é sem spoilers, então é o resumo que eu consigo trazer pra vocês da temporada sem muitos spoilers. Essa nova temporada, ela segue ali muito bem os parâmetros da primeira temporada. Vocês vão conseguir perceber isso. Mas algo que vocês também vão perceber nessa segunda temporada é que eles conseguem explorar um pouco mais as viagens no tempo. Eles abordam ali a possível causa para essa fenda no tempo e também exploram um pouco mais para o finalzinho da temporada os danos que essas interferências no tempo podem causar a longo prazo, ali no longo do tempo. O que eu acho que faz bastante sentido e é muito interessante de ser trabalhado, porque logo isso precisa de uma explicação, né? Não simplesmente, o Opera Palace tem um quarto que é um portal para viajar no tempo e isso basta para você. Não, a gente quer entender como foi que surgiu essa fenda no tempo, como que eles descobriram. Então, eles começam a abordar um pouco mais desses porquês e, inclusive, no finalzinho da temporada, eles começam até a tentar entender um pouco mais a fundo, de fato, o que foi que aconteceu, quando foi que começou e o porquê que começou. O início da série é um pouquinho parado, vocês vão perceber que os primeiros episódios ali, eles têm um ritmo mais lento, inclusive em alguns momentos eu confesso que tava até achando um pouquinho chato, peguei o celular, comecei a zapear ali no celular um pouquinho, que tava achando um pouquinho chato, confesso pra vocês. Mas lá no finalzinho, do meio pro finalzinho do quarto episódio, as coisas engataram de vez pra mim. Foi aí que a série me prendeu 100% ali. E isso é um pouco ruim, porque a gente tá falando aqui de uma temporada que não é muito grande, né? Uma temporada de 10 episódios. Não, a gente tá falando de uma temporada que tem 8 episódios. E a série começou a andar de fato ali na metade da temporada. Então, sim, isso é um pouco perigoso, porque a gente tem 8 episódios e até o meio da temporada a série ainda não tinha se engatilhado. Então, foi muito pouco tempo de tela disponível para eles trabalharem temas complexos, porque a gente não tá falando de uma série que, apesar de Opera Palace ser uma série gostosinha de assistir, uma série daquelas que passa bem rápido, que você assiste num estalar de dedos, ainda que seja essa a proposta da série, ela trata de temas complexos, de temas que precisam de tempo de tela para serem explicados, desenvolvidos. E quando você perde 4 episódios logo ali no início, né? Isso traz, sim, um pouco de medo de prejudicar ali o restante da trama. E eu já adianto aqui pra vocês que, de certa forma, a série consegue, sim, conectar os pontos ali no final da temporada, principalmente os pontos principais. Mas, claro,
que eles poderiam ter sido, sim, melhor desenvolvido, com mais calma, com mais coerência. Mas, enfim, foi isso que nós tivemos para essa segunda temporada de Meia-Noite no Hotel Pera Palace. Foi esse curto tempo de tela que nós tivemos, então vamos analisar aí o que tivemos. Mas com toda certeza, se eles tivessem resumido esses 4 primeiros episódios em 2 episódios apenas e tivesse já engatado ali a partir do 3º episódio, com toda certeza, eu acho que certas atitudes teriam feito mais sentido, acho que eles teriam conseguido desenvolver mais certos assuntos, certos personagens, e aí tudo ficaria melhor ainda. Eu já quero te avisar que o final, ele deixa um baita de um gancho para uma 3ª temporada. Então, possivelmente, nós teremos sim uma 3ª temporada que eu acredito que será a temporada final de Meia-Noite no Hotel Pera Palace. Espero que eles façam acontecer essa 3ª temporada, espero que eles não cancelem. Para quando a gente não sabe, até porque, como eu já comentei com vocês em outros vídeos, esses hiatos entre as temporadas têm sido cada vez maiores, então não espero que a gente tenha uma 3ª temporada de Meia-Noite no Hotel Pera Palace para 2025, espero que, quem sabe, em 2026, né? Gostaria muito que fosse em 2025, vamos cruzar os dedos, quem sabe as nossas expectativas não sejam atendidas, mas não vou me iludir não, tá? Então espero que essa 3ª temporada pelo menos venha até 2026, que não seja cancelado, porque vai ser muito interessante a gente descobrir mais do início de tudo. Então quando você chegar lá no último episódio, você vai ver que eles terminaram com um baita de um gancho e você vai ficar ainda mais ansioso e com as expectativas mais em alta para entender nessa 3ª temporada que virá. Então, a partir de agora, eu vou começar a falar neste vídeo a parte com spoiler, tá? Então, se você ainda não assistiu a temporada, se você não quer spoilers, eu te aconselho a parar de assistir esse vídeo nesse ponto. E depois que você for na Netflix e assistir a todos os episódios, volta aqui nesse vídeo para você terminar de assistir, pra gente conversar mais com spoilers. Então, dito isso, eu me despeço de você aqui e para você que gosta de spoilers, que já assistiu a temporada completa, continue neste vídeo, pois vamos conversar agora sobre a temporada com spoilers. Bom, uma das coisas que eu gostei bastante foi essa nova linha temporal, que pra mim deixou tudo mais interessante, mas que também pode deixar um pouco confuso aí quanto à localização no tempo ali dos personagens. Vale lembrar pra vocês que lá no início da temporada nós começamos com Halit chegando em 2024, que é quando a Ezra ela encontra a chave pela primeira vez, quando ela ainda nem viajou no tempo. Então naquele momento onde o Ahmed está conversando com a Ezra lá no bar do hotel, é quando Halit chega no quarto 411 ali do Pera Palace. Então lá no primeiro episódio nós vemos que o Halit já começou essa busca incessante pela Ezra, porque ele tá meio que obcecado pela mesma. Então, explicando aqui pra vocês que foi nesse momento onde a Ezra encontra a chave pela primeira vez e faz a sua primeira viagem de volta para o passado, a sua primeira viagem no tempo. Temos a explicação de como a Ezra conseguiu a primeira chave. A gente muito se perguntou se foi colocada ali propositalmente, se foi um engano, e vocês puderam ver que foi um engano. O mordomo ali do hotel, né, um dos funcionários do hotel, encontra a chave de frente para o quarto da Ezra e leva essa chave até o quarto dela. Como ela já tinha visto essa chave anteriormente, bem no iniciozinho ali do episódio com o Ahmed, ele mostra para ela essa chave, ela acredita que seja um presente dele para ela e fica toda feliz, né? Ai, Ahmed, começa a segurar ali a chave, a rodar, que é quando ela viaja no tempo e vai parar em 1919 lá na primeira temporada. Então esse iniciozinho aqui é só um flashback do que aconteceu e a gente não viu anteriormente de como a Ezra foi parar no passado pela primeira vez. Depois disso a gente já vê a Ezra e o Ahmed, que são muito conhecidos nessa altura do campeonato, em 1995, que é quando a Ezra começa a busca implacável. Eu diria que é uma busca implacável mesmo, que ela começa ali pela sua mãe. Ela vai parar neste ano, porque é o ano que ela acreditava que ela tinha nascido, quando na verdade foi o ano onde ela foi parar. E lá ela descobre, gente, que assim, ela não parava muito tempo na casa das famílias, porque ela era um pouco bagunceira, né, desordeira, ela até usa esse termo, se eu não me engano. E, gente, ela era um bebê, né, bebês fazem barulho, bebês querem atenção, é normal de bebê, mas ela já se sente ali, né, um pouco triste, um pouco ofendida com isso. Poxa, nenhuma família me quer, eu não consigo parar no lar de ninguém.
mãe, eu sou realmente a Ezra sem raízes. E ela começa, não, eu preciso encontrar a minha mãe. E é quando ela volta para 1941, quando ela vai para 1941, na verdade, que é a linha temporal onde ela acredita que a mãe dela está, e é a linha temporal onde nós passamos a maior parte da temporada. Olha, eu confesso para vocês que eu achei um pouco cansativo essa busca da Ezra pela mãe dela, porque a série adicionou um enredo ali super interessante, que foi o enredo do desaparecimento, do sequestro das mulheres, mas a série só começa a desenvolver essa trama, que eu achei a mais interessante de todas, com mais fluidez a partir desse 4º episódio. Até lá, a gente vai se concentrando mais nessa busca da Ezra pela mãe dela e também no reencontro da Ezra e do Halit. Eu confesso que gostei bastante deles terem se reencontrado logo no início da temporada. Não gosto quando eles começam a enrolar demais. Dão a impressão pra nós de que eles vão se reencontrar nesse momento, aí acontece um desencontro, eles não se reencontram. Não, a série não trabalha com isso, que eu gosto bastante. Eles se reencontram logo ali no começo, mas eu também tenho algumas reclamações em relação a esse enredo de Halit e Ezra. Eu não gosto tanto que a 2ª temporada traz esse mesmo jogo que eles trouxeram na 1ª temporada. Na 1ª temporada funciona super bem, porque é um mundo completamente novo. A gente tá conhecendo tudo pela primeira vez, entendendo mais sobre os personagens, mas daí trazerem esse mesmo joguinho pra 2ª temporada, eu achei um pouco cansativo. Tá, mas que jogo, Tami? Esse jogo do Halit, nos confundindo mais uma vez, dando a entender de que ele era uma coisa, quando na verdade ele era outra, tentando nos fazer acreditar que ele era uma coisa, quando na verdade ele era outra, o mesmo jogo da 1ª temporada, como eu disse aqui pra vocês. Eu senti que pra esse enredo dele, da Ezra, foi mais do mesmo, sabe? Eu não senti que foi uma novidade e a todo momento eu tava ali, esperando o momento em que a Ezra ia descobrir toda a verdade, que na verdade ela foi injusta com o Halit, assim como na 1ª temporada, que na verdade ele era uma pessoa boa, que estava tentando fazer o bem. Eu já fiquei esperando por esse momento, gente. Em nenhum momento eu fiquei pensando, nossa, o Halit agora ficou mal. Não. A gente já sabia que era a Ezra que estava entendendo as coisas erradas ali, de certa forma. Então, por isso que eu acho que não funciona muito bem e que fica cansativo. Como eu disse, num primeiro momento, para uma 1ª temporada, isso funciona. Agora, para uma 2ª temporada, quando você já conhece o universo e já passou por esse mesmo jogo, você já fica calejado e já fica esperando o momento onde tudo vai ser revelado. A série também traz esse enredo das mulheres que são sequestradas como uma subtrama. E como eu disse pra vocês, achei que foi muito interessante. E essa subtrama, ela surgiu assim como o enredo do Mustafa Kemal lá na 1ª temporada, né? A gente tem ali o primeiro plano, que é a viagem no tempo, como que é possível, o que tem de secreto nesse quarto misterioso do Pera Palace, e a subtrama da 1ª temporada foi o Mustafa Kemal e toda a conspiração que envolvia os planos do personagem, inclusive era uma figura histórica. E para essa 2ª temporada, a gente tem essa subtrama, para mim, foi muito mais interessante do que a busca da Ezra pela mãe dela. Então, com o passar dos episódios, nós vamos descobrindo aqui, né, de onde vem essa ameaça contra essas mulheres. As mulheres sequestradas são sempre as mulheres mais famosas. Então, o que motivou, né, essa ameaça inicial? Que essas mulheres estão sendo sequestradas? Qual a finalidade de tudo isso? Nós temos a apresentação dessas motivações, temos a conclusão também, mas o motivo para isso tudo acontecer não fica muito claro para mim. Esse Muntraz, que é esse personagem, que eu nem sei se eu tô mencionando o nome dele aqui certo, gente. Assisti em turco original, né? Então, assim, tô tentando mencionar os nomes aqui, como eu ouço quando eu vejo em turco original. Então, se eu estiver mencionando errado, gente, 1000 perdões. Mas a foto do personagem vai estar passando aí pra vocês, vocês vão saber exatamente quem eu estou falando. E as motivações dele, pra mim, não ficam tão claras assim. Óbvio que ele dá suas explicações, mas sabe quando não entra assim, sabe, na cachola da gente? De fato, as motivações dele não foram muito claras pra mim, não consegui entender muito bem o jogo dele. Tudo que eu entendi é que ele tinha horror, pavor às mulheres e que ele achava que o lugar das mulheres era dentro de casa e não onde elas queriam e desejam estar. Então, por conta disso tudo, ele fez toda essa crueldade e tudo mais. Mas ele diz em um certo momento que o Halit nunca conseguiria entender as motivações dele, que ele tinha motivações muito dele. Inclusive, ele até fala que ele não queria viver e morrer como um homem comum. Então era só isso, gente?
O homem estava fazendo isso tudo só para ser lembrado pela história. De fato, ele ia conseguir ser lembrado na história se a Ezra não tivesse conseguido ali acabar com os planos dele lá no finalzinho da temporada. Mas assim, gente, pro bem ou pro mal, o homem ficou conhecido na história. Então, será que eles conseguiram, de certa forma, lá no finalzinho, apagar, excluir a existência dele da história? Será que eles conseguiram modificar esse curso? A gente sabe que os planos foram interrompidos, que ele não conseguiu concretizar aquele futuro que a Ezra vê, né? Em um episódio onde a Ezra faz uma viagem para o futuro e fica sabendo como que o futuro será se o Muntraz conseguir realizar todos os seus planos, bem como lá na primeira temporada, que a Ezra também faz uma viagem para o futuro e vê como o futuro ficou caótico, né? Então, nessa segunda temporada, a gente tem também esse momento parecido, que a Ezra vai para o futuro e vê como o futuro ficou caótico, que as mulheres não podem mais sair de casa e tudo mais. Então, a gente sabe que esse futuro de fato não aconteceu, mas será que lá no futuro, essa tentativa de golpe que o Muntraz teve, será que não ficou conhecido mesmo na história? Será que eles conseguiram apagar de fato a existência dele? Eu fiquei com essa dúvida e assim, não me convenceu tanto essas justificativas. Outra coisa, gente, que não me convence tanto é a Ezra. Porque, pelo amor de Deus, gente, tem coisas que estão na cara da Ezra. A série vai dando várias pistas, a série vai colocando as coisas ali na nossa cara e a gente consegue perceber, tipo, esse plot da mãe da Ezra e até do pai da Ezra. Gente, pra mim tava tão na cara a partir do momento em que uma personagem em si começou a passar mal na frente da Ezra. E ela não conecta os pontos, gente. Como que pode? Tem até uma inscrita maravilhosa que sempre faz comentários excelentes aqui no canal, a Keila, que ela comentou que a Ezra é bem burrinha. E sim, gente, eu preciso concordar com ela que em vários momentos a Ezra, ela não me parece uma jornalista experiente, que é o que a série quer nos passar na primeira temporada. Na primeira temporada, a série conta pra nós que a Ezra é uma jornalista experiente, muito inteligente e tudo mais. E, gente, ela não consegue conectar os pontos que estão ali na cara dela. Então, como assim? Em certos momentos, ela tem sim algumas atitudes que não são coerentes com a personalidade da personagem, e inclusive não consegue prestar muita atenção em certas coisas, o que também não é muito coerente, porque ela precisaria sim prestar muita atenção e conectar os pontos, já que ela é essa jornalista tão boa que as pessoas sempre falam. E de fato, a Ezra nasceu em 1941 e não em 95, como ela acreditava. Isso ficou comprovado para nós. Bom, o gancho ali para a terceira temporada, né, que muito provavelmente eles viajarão para 1892, que é quando Ahmed acredita que começou tudo. O hotel foi construído em 1892, foi construído em cima de um cemitério, então tem alguns mistérios por aí, e é quando possivelmente as viagens no tempo começaram. Agora sim, nós teremos a oportunidade de entender como esse terremoto desencadeou a fenda no tempo, que permite esse translado dos personagens entre o tempo, e possivelmente nós também vamos saber mais da origem do Portal da Verdade e o porquê esse portal deixa as pessoas loucas ou com uma certa tendência à loucura, né? E eu achei interessante também, gente, que de uma hora para outra o Ahmed tava lá, assim, né, com a cabeça bem bagunçada, acreditando ainda que ele era uma criança e chamando o Halit de pai, porque o Halit é o pai dele, mas se comportando como uma criança de 5 anos, né? Eu acho interessante que do nada, quando ele tá prestes a ser ali enforcado, quando ele recebe a sentença, na verdade, de morte dele, ele melhora, gente. O traço de loucura desaparece do Ahmed, ele é outra pessoa, eles esquecem, sabe, que o Ahmed tá com alguns traços de loucura ainda. Percebam, o Ahmed não continua com aqueles comportamentos diferentes. E enquanto Halit, principalmente por ter atravessado pelo Portal da Verdade uma segunda vez, até morre por causa disso, né? Então acho que isso aí foi uma falha deles. O Ahmed teria, sim, que ter chegado até o final da temporada, pelo menos até o momento onde eles foram pro futuro novamente, com esses certos traços e esses comportamentos aí diferentes por conta de ter atravessado o Portal da Verdade. Uma outra coisa que a gente não teve muitos detalhes foi sobre a fabricação das chaves, né? De como se deu essa descoberta de que era necessário uma chave. A gente também não sabe como que eles conseguem escolher a época onde eles desejam parar. A gente sabe que eles conseguem fazer isso, mas a gente não sabe como. Eles mencionam até algo ali sobre destino, sobre o destino saber o que é melhor para eles. Mas será que é mesmo só isso? A Ezra e o Halit, eles ficam juntos no final das contas e provavelmente vão viajar juntos com Ahmed para esse ano de 1892, para o início de tudo. Mas como será que isso vai se desenrolar, gente? Eu confesso que eu tô bastante curiosa
para essa nova trama. É o que eu disse para vocês, eu acredito muito que a série será finalizada na sua terceira temporada, até porque eu não vejo muito um futuro para a série depois disso. Acho que a série trabalhou um pouquinho do mais do mesmo nessa segunda temporada, apesar de ter sido uma temporada boa no geral, mas sim teve alguns pontos que me fez parecer estar assistindo mais do mesmo. Então acho que seria interessante sim essa terceira temporada pra gente ter essas respostas finais e pra não restar nenhuma dúvida, mas acabar por aí. Parar por aí, porque eu acho que é o que faz sentido pra série. Mas me conta aqui nos comentários o que você achou dessa segunda temporada. Você gostou dessa segunda temporada de Meia-Noite no Hotel Pera Palace? Vamos conversar em detalhes aqui nos comentários. Eu gosto muito de saber a opinião de vocês também. Lembrando que se a sua opinião for diferente da minha, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Não tem problema, você não precisa concordar comigo em 100% das coisas. Eu estou só aqui trazendo a minha visão pra vocês do que eu achei dessa segunda temporada. Uma conversa aqui de fã pra gente reclamar ou elogiar quando for necessário. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Preparei com muito carinho e amor pra vocês. Se você está assistindo aos meus vídeos aqui pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui no canal. Ou se você já me assiste, mas ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Se você puder compartilhar esse vídeo com alguém que você sabe que gosta da série ou com alguém que você imagina que vai gostar da série, compartilha esse vídeo porque também me ajuda demais. O seu comentário, o seu like também me ajudam muito e o seu apoio também. Aqui no canal vocês conseguem me apoiar de duas formas. Eu tenho aqui uma comunidade dentro do Apoia-se e também tenho aqui o clube de membros do canal. Então, se você puder estar apoiando o canal, apoiando o meu trabalho aqui na internet de mais essa forma, os links estão aqui no box de descrição para que você venha fazer parte ou da minha comunidade de membros ou da minha comunidade dentro do Apoia-se. O seu apoio é muito bem-vindo, me ajuda demais. Então, é isso. Conto com vocês. Um super beijo e até a próxima. Tchau!